9h17 e a gente volta aqui com o TV Mar News, dessa vez com o nosso quadro Saber em Debate, já aqui na presença do professor Luiz André Medeiros, que hoje traz uma temática, mais uma vez, sempre muito pertinente. Hoje a gente vai falar sobre a previsão de redução de verba para meio ambiente, infraestrutura e o incremento do Ministério da Defesa, exatamente. Há uma discrepância grande, né? Enquanto isso, saúde e educação permanecem na mesma, entre aspas, porque tem a inflação. Exatamente. Vamos explicar vamos explicar para os nossos telespectadores. Muito bom dia, tá, gente? Eu tenho que ser bastante enfático nessas situações, porque não se está tendo ganho real em relação às áreas sociais, de maneira alguma. Afinal de contas, nós tivemos uma inflação, essa inflação ela é medida até junho, de junho a junho, tá? Acima de 2%. E os aumentos orçamentários, a proposta, deixar claro, isso não é orçamento ainda, isso é a proposta lançada pelo Executivo, que vai ser debatida até o final do ano. Esse ano é ano eleitoral, e evidentemente todos querem agradar os seus eleitores. Ela vai ser debatida e votada, afinal de contas é uma peça jurídica, é uma lei, e vai ser votada, obviamente discutida. E na proposta do governo federal, a proposta do Executivo, o aumento do orçamento para a saúde e educação está abaixo da inflação. Aí tem a questão do limitador do teto dos gastos públicos, como você bem enfatizou e deixou claro aqui para o nosso telespectador. Não é? Só pode ir até o determinado pelo teto dos gastos. Essa é uma emenda constitucional que foi aprovada no governo Temer. A grande questão é que, além das necessidades, é o caso da saúde, por exemplo, imagina que nós temos um processo de envelhecimento brutal, só por isso nós precisaríamos de mais recursos, ou até em momentos como esse, né, da pandemia, crise sanitária, evidentemente muito grande, nós precisaríamos de mais recursos e não está sendo colocado isso aí. Resultado, problemas estão por vir, não tenha dúvida nenhuma. Pois é, e a gente tem aqui, né, o governo Jair Bolsonaro lançou a proposta para o próximo ano, que prevê reduzir os valores e gastar, que vai gastar com infraestrutura, não é só a questão da saúde, a educação, infraestrutura, meio ambiente e desenvolvimento regional, são pastas muito importantes. Terão, então, redução de gasto, de investimento, ao mesmo tempo em que aumenta timidamente as despesas com saúde e educação. E o que bombou foi exatamente o Ministério da Defesa. Qual seria a razão? Seria, então, uma forma de agradecer ao eleitorado, quem finalmente, né? Por vezes os sorrisos, Porlando, eles determinam as respostas, né? É óbvio que há um jogo de interesse. Nós estamos falando de política, tá, gente? E política, só quem está lá sabe, evidentemente, tá? Considerando o mais perfeito dos países, onde nós não tivéssemos em absolutamente nenhum problema relacionado às mazelas que nós vivemos, entre elas corrupção, só o sentido de você estar lá, certamente você vai desagradar alguém, né? Mas é claro que num momento como esse, a gente aqui obviamente faz a crítica, porque num momento como esse, no qual a necessidade é urgente para a saúde e educação, não é? Afinal de contas, são as áreas mais sensíveis à situação. É desesperador o que a gente está fazendo com essa geração agora. Você imagina que tem muita gente em casa sem capacidade nem de estudar, né? E a maioria do brasileiro que não vai fazer nem, diga-se de passagem, porque está inscrito, mas não está estudando, né? Ou a criança, por exemplo, que não está estudando, ou alguém que está com algum problema relacionado à capacidade de entender o momento, a questão mental. É claro que nós precisaríamos de mais recursos, né? Isso é óbvio, tá? E, no entanto, pela proposta do Executivo, um direcionamento para a defesa, evidentemente agradando os interesses políticos, né, e os interesses do grupo que hoje faz parte do Palácio do Planalto, né, que são aqueles generais mais fechados com o presidente. Não tenha dúvida que isso aí, claro, é motivo de crítica, né, e certamente a imprensa está criticando bastante tal condição, porque não tem sentido algum, nesse momento, você direcionar mais verbas para a defesa e menos verbas, principalmente se nós considerarmos os percentuais para áreas mais sensíveis, como é o caso da saúde, que nesse momento precisa, e certamente da área educacional. Agora, a gente percebe, a gente tem inclusive aqui, né, quem vai perder verba,
Quem vai perder verba? Tem aí um quadro muito interessante. Podemos fazer uma análise? É possível? Vamos lá, então. Sentadinho mesmo. Sentado Dá mesmo. pra fazer sentado, né? Vamos lá, então. Ministério, aqui a gente tem os ministérios que vão perder verba. Nós temos aí a Presidência da República, obviamente, é uma situação mais burocrática, né? Mas os ministérios mais importantes, infraestrutura, significa então menos obras, ciência e tecnologia significa menos investimentos científicos. Quando a gente fala menos obras, é importante a gente frisar para o pessoal que não é apenas questão de rodovias e aeroportos, mas também entra nesse meio aí saneamento básico, né? Saneamento básico, exatamente. E diante, diga-se de passagem, de uma regra nova, né, que acabou de ser aprovada pelo Congresso Nacional. Vamos lá, meio ambiente. Ciência e tecnologia também é uma área muito sensível, né? Porque nós dependemos de desenvolvimento científico para poder não ficarmos nas mãos de empresas estrangeiras, onde nós pagamos pelo equipamento e pagamos o direito de propriedade também. Nessa situação também de pandemia, a gente vê o quanto que é importante, exatamente, a gente ter meio ambiente, uma área muito sensível, até pelas críticas que tem feito, e os recursos que poderão não chegar aqui em razão do descumprimento de normas pelo governo. Né? Desenvolvimento regional, que é outro ministério muito importante, a agricultura também, todos eles, se vocês perceberem aí na tela, vocês têm aí números que mostram, portanto, as perdas. Tá? A própria reserva de contingência, mas aí é muito mais para você manipular esse recurso, já que o orçamento esse ano foi, evidentemente, com autorização do Congresso, modificado em razão da crise, em razão da pandemia, né? E a gente tem também um outro quadro mostrando quem ganhou verba. Olha aí, então, quem ganhou verba? Comunicação, fundamental, né? Nessa época, absolutamente fundamental para poder fazer, claro, a propaganda do governo. A economia, mas a economia se coloca o valor como um todo para direcionamento para os outros ministérios, né? Cidadania, 9,9. É bom deixar claro que no caso de cidadania, ele responde por programas importantíssimos dentro da estrutura social, a exemplo do Bolsa Família, né? A exemplo do possível Renda Brasil, que não está dentro do orçamento, não foi colocado. Isso pode ser discutido, volto a falar, vai ser discutido no Congresso. Não precisaria colocar na proposta, o Congresso pode colocar tranquilamente, pode discutir, e isso já foi colocado, inclusive, pelos líderes do Centrão, né? O que mais? A gente vê aí um número bem grande também para o Ministério de Relações Exteriores, né? Na prática, vamos lá, o número aumenta consideravelmente, porém o volume de recursos ele não é tão grande, né? Aqui eu estou falando na faixa de milhões, certo, tá? De milhões. O que interessa efetivamente de orçamento são os ministérios de obras, são os ministérios sociais, né? Então, mesmo um aumento grande não significa claramente aí muito recurso direcionado, até porque o recurso para esses ministérios ele é muito menor, né? Mas o que assusta aí, efetivamente, por exemplo, é o aumento da defesa. Você vai perceber que esse aumento, inclusive, é um aumento real, um aumento maior, né? Porque uma pasta que, claro, não necessita, nesse momento específico, desses recursos, né, como um todo, que poderiam ser direcionados. Eu estou falando de volume de recursos na faixa de bilhões, é bom deixar claro. E os aumentos menores, por Orlando e telespectadores, da saúde em 1,9 e da educação aqui embaixo, em 1,7, né? Esses daí já são determinados pelas questões de obrigações constitucionais, porque tem lá os determinados índices que devem ser colocados, mas aí o Congresso pode mexer e a gente espera que uma grande mobilização de rede social possa, portanto, fazer com que esses recursos de educação e saúde possam ser maiores. É bom lembrar que, nesse momento, o orçamento da saúde foi bombado, você até expressou aí, foi colocado para cima, mas muito em razão do momento que a gente passa, né? Pandemia, né? E a gente vê aí infraestrutura e desenvolvimento regional tendo essa baixa, então seria uma vitória para o ministro Paulo Guedes? Você sempre tocando nessas questões muito importantes, né? Há hoje um embate muito grande, né, dos desenvolvimentistas dentro do governo. Talvez o maior nome seja o Rogério Marinho, né, do desenvolvimento regional, ministro, e do Paulo Guedes, que é o ministro da Tesoura mesmo. E ontem, no anúncio, ele estava lá presente, Inclusive, ontem, nesse anúncio do orçamento, foi também foram anunciados os números do PIB, né? E a queda do PIB brasileiro no último trimestre foi algo muito grande, 9,7%, um número muito alto, já esperado, deixar claro, e menor do que, por exemplo, o uso dos países da América Latina, em termos de comparação, o Chile, a própria Argentina, o Peru, o México, que são países com capacidades, com PIBs, com quedas de PIBs muito maiores. Mas sim, é um conflito muito grande, não tenha dúvida. De uma maneira, o Bolsonaro busca, portanto, esse eleitorado através dessas obras, que é o que efetivamente dá voto, né? Principalmente do ponto de vista social, vide, né, o anúncio, mais uma vez,
né, do auxílio emergencial, que vai passar a ser de R$300, mas que vai ser esticado, vai ser prolongado, né? E contra o Rogério Marinho, que tenta gastar aí. Então é uma briga muito grande aí, Paulo Guedes e Rogério Marinho. E a gente tem aí, inclusive, a gente tem Vivo já para falar sobre esse assunto? Ai, gente, infelizmente não. A gente está com um probleminha na nossa conexão aqui com o Vivo, porque a gente iria trazer agora o economista Cícero Péricles exatamente para falar com a gente a respeito dessa mudança aí no auxílio emergencial. Foi prorrogado até o fim do ano. Porém, a R$300, né? E aí tem um monte de coisa que vai casar com isso. Daqui para o final do ano vai vir, então, Renda Brasil, enfim, outras verbas. E aí seria bastante interessante que a gente pudesse incrementar essa nossa... Já tem Vivo? Não tem. Então, é isso. Infelizmente, a gente vai encerrando o programa de hoje dessa forma. Mas amanhã a gente traz, então, essas informações, essa entrevista com o economista Cícero Péricles a respeito dessa situação do auxílio emergencial. Muito obrigada pela tua participação aqui. Mais uma vez, Luiz André, a gente então vai se encontrando na próxima semana, tá bom? Muito obrigada pela tua companhia na manhã de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 8h30 aqui no teu canal 525 na NET, claro. Até lá, um beijo bem grande para você.